Fala galera, sejam bem-vindos no É Mesmo Cabral. Quem vos fala é Ariel Cabral, idealizador desse podcast. É uma alegria e um prazer recebê-los aqui para mais um episódio. E hoje nós temos um assunto muito interessante, mas antes de anunciar a nossa convidada, eu queria convidar vocês a seguir o nosso canal nas redes sociais, compartilhar no grupo de família, no grupo de trabalho, porque assim ajuda o nosso canal a crescer. E aí, a gente, consequentemente a isso, a gente consegue criar conteúdos assim de qualidade. Tá bom? E hoje nós estamos com a Âmara Stolf, advogada, criminalista, atuante, especializada em execuções penais, tribunal do júri, lei de drogas. E nós vamos bater um papo com ela sobre esses caminhos que ela trilhou na advocacia e vem trilhando. Ela vai contar pra gente um pouquinho da história dela pessoal e profissional. Âmara, uma alegria te receber aqui no É Mesmo Cabral. Seja bem-vinda. Se apresente para o nosso público. E antes de se apresentar, é bom a gente falar um pouquinho da nossa descrição. Eu sou um homem negro, um homem preto, 1,74 m. Hoje eu estou com uma blusa verde. É verde, produção? Eu sou daltônico, uma calça preta e um sapato social preto. E a Âmara se apresente, fala a sua descrição e a gente vai bater um papo aqui descontraído, saber um pouquinho da sua história, das suas origens. Boa tarde, gente, tudo bem? Meu nome é Âmara, sou advogada criminalista, tenho 31 anos, tenho 4 anos de formada, sou uma mulher negra, tenho 1,71 de altura, tô com um terno preto, uma calça marrom, e é isso aí, tô muito lisonjeada pelo convite, aqui o espaço, gente, é bem aconchegante, tô bem feliz mesmo. Que bom, viu, Âmara? É um prazer te receber aqui, esse espaço que a gente grava aqui, a casa do podcast. Para quem se deseja gravar um conteúdo desse de qualidade, só entrar em contato com a casa do podcast. Você vai ser recebido com muito carinho, muito respeito aí com a sua demanda. E gostaria de saber de onde você veio, Âmara. Conta pra gente de onde você veio. Se é de Belo Horizonte, conta um pouquinho das suas origens lá. Então vamos lá. O inicinho da Âmara. Inicinho, né? Onde tudo começou. De onde tudo começou. Na verdade, eu não sou mineira, eu sou capixaba, né? Minha mãe morou com meu pai em Espírito Santo e me teve lá, né? O Narciso, Espírito Santo, Vitória, sou da Gemada. E a família do meu pai mora lá. Depois minha mãe veio para BH. Ela mora na família dos meus avós, né? Meu avô, parte de mãe, e minha avó, Dona Eve e seu Expedito. Eu fui criada na Vila Senhor do Espaço, mais conhecido como Pedreira Prado Lopes, na parte do Braquente, porque a pedreira é muito grande, né? Então tem que especificar o local. Fui nascida, criada, meus familiares moram lá até hoje. Eu só saí de lá depois que eu formei. E, assim, é um lugar que remete bastante coisa, né? Dentre tantas reflexões, mas também foi um lugar onde que eu fui muito feliz, né? Eu e os meus irmãos foram criados lá, as minhas longas amizades foram de lá também, então é um lugar que me despertou tanta alegria, tanto impulso para seguir a carreira da advocacia também, né? Pelos motivos sociais, né, que se imperam ali naquele aglomerado, né? Enfim, é isso. Uma necessidade, às vezes, né? De ter uma representatividade ali, né? Sim. Na verdade, hoje eu olhando assim, embora eu sempre pensei que eu iria... Nunca surgiu outra profissão que não fosse a advocacia. E acredito mesmo pela questão do pela advocacia também ser uma profissão mais antiga, né? Onde que ela impera alguns trajes, ela impera também esse valor social. E como mulher preta, pode ser inconscientemente, hoje eu consigo claramente perceber isso. De certa forma, talvez era uma profissão que eu não tinha clareza naquela idade, quando eu defini ser advogada, mas pelo fato hoje de ter essa consciência, de olhar e pensar... eu vou me inserir neste lugar, porque lá eu vou ter respeito, lá eu vou conseguir levar as vozes para essas pessoas que precisam de vozes, né? Então, quando eu morava na vila, era muito comum a gente ver o impacto da polícia, a gente ver como que as pessoas de cor e as pessoas que não tinham condição eram tratadas. Então, essa injustiça de querer
que vê o mundo de uma forma diferente daquilo dali que era proposto para a sociedade, né? Só aquilo dali que era imposto. Foi um motivo para eu querer ensejar na advocacia criminal e tentar ter uma visão diferente, tentar sanar um pouco dessas injustiças que a gente que mora na periferia consegue deslumbrar isso bem claramente. E sempre disse que eu iria ser uma advogada. Não criminalista, mas eu sempre disse que eu iria ser uma advogada. E meu avô tinha muita fé em mim, meu avô Expedito. E ele sempre, o sonho dele era ver algum neto, algum filho formado. Ele conseguiu ver em vida, né? Porque depois que eu entrei na faculdade, ele morreu. Mas essa vontade da advocacia não é assim, todas as pessoas me perguntam, da onde que surgiu? Não surge assim, não é uma frase específica, né? Tem pessoas que falam, meu pai foi advogado ou é juiz. Então, assim, tem algumas pessoas que têm na família já uma descendência. No caso, são várias motivações de ter uma vida diferente, de cessar um pouco, calar um pouco essa injustiça, procurando justiça de certa forma, de levar a voz para aqueles que não têm. Então, são várias coisas que imperou dentro de mim para que eu buscasse esse caminho. E tô aí, sou referência da Vila Senhor dos Espaços, né? Conhecido como B13, enfim. Legal sua história. E é bom, a gente fala de representatividade. Foram vários os fatores que construíram a sua... que formaram de alguma forma e te ajudaram a construir e decidir por esse caminho. Sim. E basicamente o meio ele influencia muito. Então o meio onde a desigualdade ela impera, o ser humano que quer fazer algo diferente, ele vai assumir um protagonismo da própria vida, vai assumir o que ele tem de característica e vai de encontro com aquilo para cessar esse desconforto ou diminuir um pouco a dor do outro, né? Sim, com certeza. O advogado, em especial, ele trabalha com isso, né? Sim. O advogado trabalha com problema, com a dor, a dificuldade, um momento de muita dor de alguém, ou algo de muita expectativa. E para ser advogado, né, exige coragem, né? Coragem. Uma característica. Uma profissão para covardes, né? Não é uma profissão para covardes. Então é necessário coragem. Ainda mais na advocacia criminal, né? Onde o direito ele tem que ser reafirmado, né? A todo momento. A todo momento. Senão ocorre um calar, né? Desse direito, um cercear dessa liberdade. É bom saber da sua história. Você falou que veio lá da Pedreira, especificamente lá da B13, né? Aqui no cantinho ali onde as pessoas que moram ali têm esse carinho, esse olho brilhando, né? Fala um pouquinho da sua família, a constituição da sua família. Você falou dos seus avós, Dona Eva e seu Expedito. Dona Eva é viva ainda? Minha avó é viva ainda. Meu avô não. Tem acompanhado um pouquinho sua trajetória? Uma coisa assim, a minha família não é uma família padrão, né? Porque eu fui criada pelos meus avós, com a ajuda dos meus tios, né? Certo. Minha mãe, ela deixou eu e os meus irmãos com a minha avó, porque minha mãe nunca tinha muita responsabilidade, Entendi. né? Naquela idade. Então, meus avós preferiram, quando ela veio de BH, ficar comigo e com os meus irmãos. E aí, a gente foi criada ali. São quantos irmãos? Hoje, na verdade, é eu e o mais velho, porque o meu irmão do meio, ele morreu, né, numa guerra de tráfico, e também foi um dos impulsos para a advocacia, tendo em vista a questão das guerras às drogas, né, da importância da gente levar e informar que a necessidade da políticas públicas que o racismo impera nesses locais onde que faz também, que a gente fala muito de racismo, mas a gente esquece de falar que o racismo também, ele mata negros, né? Ele mata sempre os negros periféricos. E meu irmão foi uma vítima do racismo estrutural no sentido de que as guerras às drogas está ligada a isso, né? Porque as pessoas que matam em relação à guerra às drogas é mais aquele público que está ali, né? Fora do centro, nas margens da favela. Então, me impulsionou também a advocacia entrar nesse ramo na parte criminal, justamente porque meu irmão foi uma vítima, né, dessa guerra às drogas, da traficância, e hoje é eu e meu irmão mais velho, e fui criado com muito amor pelos meus avós. Minha avó, a Dona Eva, tá viva até hoje, meu irmão mais velho e minhas tias. E é muito interessante também falar nesse quesito. Meu avô chegou a pegar um pouquinho da minha trajetória,
porque depois ele morreu, ele teve embolia pulmonar e já estava na faculdade. Mas eu acho que quando eu me formei, só indo lá para frente para eu voltar, quando eu me formei, eu acho que a coisa mais singela que tem é os seus pais, né? Aí eu falo para quem é pai ou para quem tem uma família constituída por tios, né? Que foi o meu caso pelos tios, pelos avós ou por irmãos, né? Porque a família é bem plural. É de um familiar seu falar, eu tenho um irmão formado, eu tenho uma neta formada, eu tenho um filho formado. Então, assim, esse é o legado que eu levo pro meu avô, que ele sempre, o sonho dele era ter alguém na família formado. E minha avó também. E eu fui a primeira pessoa negra, mulher da minha família, a ter um ensino, a ter uma formação. E isso me deixa, assim, muito feliz, né? Porque a gente vem quebrando gerações, né? Não repetindo, né? Exatamente. Não repete o ciclo, né? Sim. Eu vejo o seu posicionamento na internet, a sua imagem, ela remete a uma pessoa com muito conhecimento de si, sabe? Sim. Que se desenvolve assim como ser humano, não só na essência profissional, na essência humana mesmo. Sim. O próprio lugar de onde a gente vem não nos deixa de vistas cegas para uma realidade humana, né? Sim. Porque o próprio esforço de se desenvolver, ingressar numa faculdade, onde o meio não é propício para isso, não tem tanto estímulo, você conseguir romper essa barreira, concluir uma faculdade, passar numa prova da ordem, que exige um nível técnico muito alto, e encarar o mercado de trabalho de maneira totalmente liberal e autônoma, é um desafio. E é um sucesso. Isso é um caso de sucesso. Isso é uma vida de sucesso, onde você rompeu todas as barreiras e vem rompendo. Você vem se mantendo. Ô, Amara, fala pra mim um pouco, assim, o que você considera que é a essência do seu trabalho? Eu já entendi qual é. De toda essa trajetória sua, me fala o que você considera, assim, que é a essência do seu trabalho? Além desses valores que você já falou do seu passado, da sua trajetória. Cabral, o que ocorre? O meu trabalho, ele me materializa. Ele é eu. Então, assim, qualquer pessoa que me vê o meu trabalho. Assim, às vezes eu não tenho nem dimensão de tanto que as pessoas falam, elas associam eu com a advocacia criminal, que é como se fosse uma coisa só. Uma coisa só. Então, o meu trabalho me materializa e meu trabalho, ele, além de ser uma realização de toda essa trajetória que passa, né, de formar, de fazer a prova da OAB, dessa realização, né, de ser bem-sucedido, meu trabalho é minha função social de transformar a vida. Porque indiretamente ou diretamente, eu estou transformando vida, eu tenho acesso a muitas pessoas. E quando eu falo ter acesso a muitas pessoas, de uma questão muito positiva das pessoas falarem, nossa, você tirou meu filho da cadeia, nossa, você foi tão acessível aquele dia, nossa, você levou uma denúncia para os direitos humanos. Então é uma função social que eu nem imaginava representar e acabo representando por exercer meu trabalho, por ele me materializar assim, de corpo, alma e espírito. Ele é te isso. Preenche, né? Total. Sim, né? totalmente. Você nasceu para fazer o que você faz. Exatamente. Por isso que eu não me vejo fazendo outra coisa. Que característica que você acha que você teve assim lá da infância que hoje você consegue ter mais domínio dela assim? Uma característica, uma habilidade pessoal assim? Porque quando a gente desce, um exemplo, a gente tem coisas natas na gente, né? Sim. Coisas que a gente nasceu, aquelas habilidades que são naturais nossas, que é a nossa digital no mundo, a nossa impressão. Eu faço um retrospecto para a infância, eu me vejo com algumas características que hoje eu tenho mais domínio delas. Sim. E eu acho que são as minhas, eu tenho certeza, são as minhas habilidades hoje, que eu preciso, claro, né, depurar, trabalhar para que elas se desenvolvam. Que habilidade que você trouxe da sua infância é que você tem ela mais depurada hoje assim na sua vida? Olha, nossa. Além da comunicação, desse olhar humano, né? Sim, essa pergunta é muito de autoconhecimento, porque para a gente responder, a gente tem que estar bem centrado consigo, né? Eu acredito, eu acho que assim, o que me ajudou desde lá até hoje, eu poderia falar aqui que é o sangue no olho e a vontade de fazer acontecer. Eu acredito que sou uma pessoa bem decidida. Eu sou bem decidida. Quando eu decido que eu vou fazer algo, eu faço. E não importa, pode ser daqui 2 anos, daqui 5 anos. Eu simplesmente, quando eu decido que eu vou fazer, eu vou fazer. Porque para mim, é o que eu carreguei desde quando eu entrei na faculdade.
para mim, meu sonho não tem data de validade. Então, quando eu decidi que para mim não importa se cai água, se não cai, se faz sol, se faz chuva, se faz frio ou calor, e que eu iria realizar algo, eu realizei. Então, acho que eu sou uma pessoa determinada a realizar aquilo que eu quero. E dentro da minha profissão, isso é um aspecto pessoal, e no aspecto profissional, eu acredito que também isso é bem peculiar, porque para ser advogada criminalista, você tem que ter determinação. Determinação de ser honesto, de adquirir respeito, de dar respeito. Então, você tem que ser autêntico. Então, assim, a determinação de ter valores que vão te colocar num âmbito profissional decente. Então, eu acredito que a determinação de fazer acontecer. E para você fazer acontecer na advocacia criminal, você tem que ter pilares de valores. Porque, senão, independente de qualquer coisa, não vai para frente. Então, eu acho que é a determinação de querer fazer o bem, de querer fazer acontecer dentro daquilo que é certo, dentro daquilo que eu fui ensinada pelos meus avós, pelos meus tios, né? De manter a integridade. Eu acredito que é isso, integridade com determinação. Esses são os valores que são inegociáveis para você. Inegociáveis. Quer elencar alguns assim? E a lealdade também. Eu acredito que a lealdade, você pode ter tudo, mas a lealdade é o que te coloca acima. Lealdade, humildade, né? E aí, quando eu falo de humildade, em vários aspectos, né? Humildade intelectual, eu acho que o que faz a gente um bom profissional, uma boa pessoa, é ouvir bastante, porque quanto mais a gente ouve, mais a gente aprende e mais a gente consegue ter esses valores para a gente conseguir saber quem nós somos, né? Dentro disso. E eu acredito que eu sou uma pessoa muito autêntica. Isso as pessoas falam. E eu acredito que eu sou também, porque eu amo falar da minha história. Eu amo ser quem eu sou, sem reticência, sem nada. E eu acho que quando você é o que você é, eu não tenho nenhum medo de falar que eu vim da Vila Senhor do Espaço, de que, né, o meu irmão morreu tragicamente. Então, assim, faz parte da minha história. E, de certa forma, eu acredito que essa autenticidade aproxima pessoas. Quanto mais autêntico você é, mais as coisas verdadeiras, elas chegam pra gente. Eu acho que é uma via de mão dupla, né? A gente leva a verdade e traz verdade. Eu falo que o universo, ele tá aqui para escutar. O que a gente é, ele devolve o que a gente traz, né? Um correio, né? Ele entrega, mas também ele traz as respostas, né? Sim. Qual que é o maior desafio que você visualiza, assim, de um jovem periférico, principalmente uma pessoa preta que vem da periferia? Desafio tanto para ingressar numa vida acadêmica, tanto para ingressar no mercado do trabalho, assim. Eu acho que é a bolha. É a bolha porque aí eu vou mais uma vez falar do racismo. Porque o racismo, ele tira da gente essa oportunidade de olhar para outro preto e ver nele potencial. O racismo, ele é violento com o próprio preto. E eu falo isso porque na vila onde que eu cresci, eu só consegui sair da escória da sociedade, vamos dizer assim, porque o que está na margem não é importante, né? E geralmente a favela está na margem, ela não está no centro. E quando eu consegui furar essa bolha e ver um mundo diferente daquele, foi lendo alguns livros. E eu acho que o maior desafio de um pobre periférico é a instrução, é a educação, que também faz parte do racismo estrutural, que foi nos tirado. Então, com falta de instrução, falta de educação, falta de informação, você tem os pensamentos limitados, até de quem você é, e de ver pessoas pretas também no poder. Então, isso, quando eu vi minha referência de poder, e hoje, graças a Deus, eu consegui desmistificar isso, as minhas inspirações eram só pessoas brancas, até na advocacia criminal. Por quê? Porque nós não olhamos para o outro preto como uma pessoa de poder, uma pessoa de inspiração. Então, eu acho que falta para os jovens negros periféricos é ainda letramento racial, para entendermos que nós precisamos de mais, que ainda nós precisamos de educação, que nós precisamos de informação. Graças a Deus eu lia livros e foi essa bolha que me tirou. Porque muitas pessoas já me perguntaram, cara, mas o que fez você ter a vida diferente dos seus irmãos, das pessoas que viraram na vila?
E assim, não tem uma resposta, né? Eu só queria ter uma vida diferente. Mas por que eu queria ter uma vida diferente? Que eu sempre fui da leitura, tanto que tem nos meus destaques no Instagram leitura, porque foi muito bom pra mim, eu quero que seja muito bom pro outro. E todo tipo de leitura que eu puder falar para as pessoas leiam, porque a leitura me tirou de um lugar onde que eu lia contos, onde que eu lia história, eu falava, não, eu acho que na minha vida pode acontecer isso. Então, a gente tem que ser de partir de algum lugar. E assim, minha família também, acaba que a gente sofre do racismo estrutural, a nossa família também tem um pensamento limitado também de sucesso, de poder, de qualidade de vida. Então, minha avó, para ela, qualidade de vida, pela geração dela, era um sustento de uma casa, arroz e feijão. Então, por muito tempo, você vai acreditando que aquilo dali é o suficiente, que aquilo dali é o sucesso. E é o que a maioria dos brasileiros vive. Vive para se manter. E, né? Não que isso tá muito bom, mas é um pensamento também muito limitado que a gente tem por causa do próprio racismo estrutural, que nos coloca ali naquela condição que, né? Ter um alimento tá bom. Então, assim, não foi da minha família, faltou incentivo, mas eu sei que minha família também estava dentro daquela bolha. Então, a única forma de furar aquela bolha que eu tive foi o livro, e eu acho que falta muito isso. A leitura, o incentivo, as pessoas serem, como que eu vou dizer aquela palavra quando você instiga aquela pessoa a fazer aquilo? Esqueci. Estimula. Falta estimulação para a pessoa, né? E outra coisa, o ser humano, ele não é um recorte. Ele é o gênero, ele é a cor, ele é o território, ele é o financeiro. Se ele ficar só no território, ele vai ver aquilo como potencial, né? Então, assim, a gente vê isso. Infelizmente, na favela, eu vi por muito tempo, e meu irmão viu por isso também, por isso que ele entrou no mundo das drogas, porque quando uma pessoa periférica, negra, ela vê sucesso, onde que ela vê, não que isso justifique, mas ela vê na traficância. Aonde que você se vê a respeito? Na violência, na palavra mais dura. Então, a gente tem que quebrar, porque há muito tempo a gente reproduziu, porque é algo natural de uma vila, de uma periferia. Então, romper isso é só através de instrução mesmo. Né? Então, a única forma que eu vi e que eu tento instruir os meus sobrinhos, as minhas primas, não é falar, você tem que estudar, mas é falar para elas, se você estudar, eu estou aqui através do estudo, e deu certo. Então, se você quer algo certo, leia, né? Eu tento trazer o máximo para os meus sobrinhos o letramento racial, que eu acho isso muito interessante, da gente se ver como pessoa preta, entender o que foi nos roubado, entender o porquê que a maioria das pessoas pretas, elas têm uma vida diferenciada pela cor, pela situação financeira, o porquê disso, tudo tem uma razão, né? Então, hoje o que eu aprendi, eu tento passar para que essas pessoas também ali furem aquela bolha e tentem ver uma vida além daquilo, né? Então, eu acredito que falta isso, essa instrução, né? Essa informação. A gente vê o mundo sempre da nossa janela, né? Eu falo da janela, às vezes na própria comunidade não tem janela, mas da porta para o primeiro beco, da primeira rua, e aquele contexto. Às vezes, quando a comunidade é grande assim, tem gente que vive... E se a comunidade oferece tudo para a pessoa, para o morador ali, serviços de banco, loteria, área comercial que tem tudo, raramente ela sai da comunidade. Então ela fica nesse contexto, vendo as mesmas referências. Ela não tem motivação para sair. Não tem motivação e acredita fielmente que o mundo ele tá só ali. Naquele núcleo, naquele pequeno núcleo. E a diferença da leitura é o seguinte, que a leitura ela te proporciona, e proporciona quem é um adepto à leitura, de ver outros mundos sentado na sua própria cadeira. Exatamente, era o que eu sentia. E aí, que eu ver outros mundos traz a perspectiva. De que eu posso ser um advogado, eu posso ser uma advogada. Além de ser uma advogada, eu posso ser uma advogada criminalista. Exatamente. Entendeu? Atuante. Não teve muitas referências, mas acaba que você construiu dentro do seu ser a possibilidade de ser uma advogada criminalista. Foi tipo um gatilho. Eu já queria uma vida diferente daquela que eu via todos os dias que eu subia e descia da escola, com a pitada do livro, que foi o gatilho que falou. Se você já tem uma vontade e já tem um estímulo aqui do livro, da leitura, você consegue. E, cara, eu lia muito conto, não sei se você lembra.
né? Mas eu li muitos livros, eu acho que eu li mais de 100 livros da coleção Vagalume. Vagalume. Era bem antigo, né? Das coleções Vagalume era, não salvo engano, a prefeitura que disponibilizava nas escolas. Na escola, eu tinha na escola, exatamente. E tinha uma biblioteca no Mercadinho da Lagoinha, não sei se você já conheceu ali, aquela região do Mercadinho da Lagoinha, ali perto da rodoviária, tinha uma biblioteca ali. E eu e outros amigos, nós íamos muito para lá para poder ter acesso. Que lá tinha tantos livros, mas tantos livros. E eu lembro um livro que eu vi que tinha uma moça preta na capa, que eu falei, cara, eu quero ler essa história, que essa história vai ser minha. Eu lembro disso até hoje. E assim, a biblioteca hoje não existe mais. Então, assim, é muito complicado, porque os jovens não leem mais. As escolas, a gente vê que as pessoas também, elas não levam muito a sério o estudo, né? Porque a gente já está numa outra linguagem de mercado, onde que as pessoas, elas querem ganhar um dinheiro de uma forma mais rápida, né? A gente está vendo um sucesso na rede social, e aí, os jovens hoje, vendo esse sucesso, eles estão indo para isso, né? E eles não estão valorizando mais o estudo, né? E se eu pudesse falar algo hoje para os jovens, seria estudar, além de você adquirir autoconhecimento, que eu acho que isso ninguém rouba de você, né? Eu acho também que, aí falando aquilo que eu falei anteriormente, eu lembro da minha avó comigo, segurando o canudo, e minha avó falando, minha neta tá formada. Eu acho que o estudo também vem para você honrar as pessoas que estão ali com você no seu dia a dia. E os jovens hoje estão perdendo isso, né? Essa questão de buscar informação, de estudar, de querer levar uma faculdade a sério, né? É muito importante você falar isso e trazer a sua perspectiva, porque você vai ser a representatividade da sua área. Sim. A partir de agora, a criança, a menina preta que está lá, que quer ser advogada, ela já tem uma referência já concreta, a Âmara. Sim. Não só na sua comunidade, porque através desse podcast aqui, outras pessoas, os filhos de alguém vai assistir, vai ver essa possibilidade. E eu queria que você demonstrasse um pouco mais quais que são os desafios que você enfrenta assim na sua advocacia criminal, de modo prático assim, no dia a dia. Tanto o desafio, vamos começar, vou reformular a pergunta aqui. Quais desafios você encontra para manter o seu trabalho ativo? Eu vou falar o seguinte, considerando um contexto, né, de você fez sua carreira, né? Sim. Você estruturou sua profissão, não teve ninguém para poder te amparar, né? Para te ajudar a construir em conjunto o seu trabalho. Como que você consegue se manter assim? Eu acho que, sendo bem honesta para você, eu acho que o maior desafio da advocacia é lutar para ter um nome numa profissão que ela é muito, não vou dizer arcaica, mas uma profissão onde que se imperavam muitas pessoas de condição. Isso. Então, pessoas de condição essa que faziam o nome. Então, se você não tem o nome, você é Âmara, mas Âmara da onde? Seu pai foi advogado? Seu irmão foi advogado? Você veio da família de advocacia? Não, esse é era um dos medos que eu tinha, eu acredito que qualquer estudante de direito tem, de não ter um nome e entrar numa profissão onde que o nome impera, né? É uma herança. Se você tem um nome na advocacia, porque é uma profissão antiga, né? Antiga. Uma das profissões mais antigas. E só que pessoas que tinham condição, que poderia fazer esse curso e formar, e você que é advogado também sabe como que é bem difícil, né? E assim, e é bem respeitado, ainda é um curso ainda bem respeitado. Então, você ser chamado de doutor, porque ainda, embora não tenhamos doutorado, mas ainda a profissão é tão respeitada que o doutor é acessível para essa profissão. Então, assim, esse é um ponto, o nome. E aí eu entendi, tá, mas eu não tenho nome, o que eu vou fazer? Vou dar a minha cara a tapa. Então, eu usei da referência que eu tinha na vila e que as pessoas já sabiam que eu estava formando. E aí eu falei, cara, as pessoas estão me procurando, né? Porque elas sabem que eu morava na vila e que eu tô advogando e sempre tinha uma dúvida aqui, dúvida dali. Falei, eu não tenho nome, mas as pessoas sabem o que eu tô fazendo. Então eu vi que estava dando muito certo. E eu falei, cara, eu não preciso ter um nome, eu só preciso que as pessoas saibam o que eu faço. E o que eu faço? Né? Só é visto quem é lembrado, né? Então, assim, eu queria me colocar à vista ali a todo momento. Então, eu comecei a falar para aquelas pessoas, olha, eu já formei, estou advogando. E aí eu comecei a usar minha rede social.
E aí as pessoas começaram, e assim, a rede social, ela é uma boa ferramenta, mas o boca a boca ainda, ele impera. Principalmente na advocacia criminal. Porque tem muita essa questão do cliente ter aquela confiança, do olho no olho, ainda por ser uma advocacia criminal onde que algumas pessoas tendem a ter alguns delitos, assim, de reprovabilidade pela sociedade. Então, aquelas pessoas querem um advogado de confiança. Então, eu comecei a advogar por uma pessoa que era muito conhecida na vila, que ela gostou muito do meu trabalho, e como você tá no começo, você quer fazer acontecer, você dá seu sangue ali, e aí as pessoas começaram a falar, nossa, ela tá advogando para aquela pessoa que era bem conhecida na região, e foi indo. E assim, eu vi que o obstáculo do nome era só uma questão de tempo para depois eu entrar no mercado. Mas ainda a gente tem aquelas questões estrutural, tanto de gênero quanto de raça, que independente, a de gênero ainda, as pessoas tendem a perguntar, igual eu tinha um sócio, que eu andava com ele, o Dr. Daniel, né, que antes de ser formado ele tinha a carteira do OAB ou não, e pessoas chegavam para mim e perguntavam se eu era secretária dele, porque a mulher estava só na condição ali de ser secretária, sempre atrás de um homem, mas ela não podia estar no mesmo patamar. Então, a questão de gênero, tanto em delegacia, né, quanto em presídio, que a gente lida com um público totalmente masculino, de fato, e vai continuar sendo ainda, porque a nossa cultura é machista, e sobretudo ser mulher... Né? Sim, exatamente. E sobretudo ser mulher negra, porque o racismo ele é uma linha transversal. Não importa se você é advogada, não importa se você está bem vestido, porque as pessoas, elas vão te confundir. Um dia eu entrei no fórum, e o segurança virou pra mim e falou assim, o público é Lia, que é só para advogado. Eu falei com ele, mas por que você acha que eu não sou advogada? Então, assim, são coisas que a gente ainda tem que sempre ficar se afirmando. Não importa, eu tô ali vestida de advogada e ainda tem esses impasses. Enfim, já criei uma casca por isso, porque eu não fico em casa chorando por isso, mas sempre que eu posso eu me posiciono. E, enfim, é aquilo que eu falei também, volta ao que eu falei anteriormente. O racismo faz com que nós não vê o outro como um potencial, né? Um próprio... Credibilidade, né? Sim. Então, assim, a questão de gênero e de raça é ainda o meu maior desafio, porque em questão de... que eu entendi que nome não faz ninguém, porque o que faz você é uma disputa com você mesmo, ninguém me para. E mesmo ainda com a questão de gênero, com a de raça, ninguém me para, porque se eu tiver que chegar onde que eu vou chegar, eu vou chegar. E se eu tiver que enfrentar o racismo e o machismo, eu vou enfrentar. Mas a competência, a questão de nome já é uma coisa para mim quase inexistente, superada, porque eu sei que com força, com dedicação, e graças a Deus eu consigo passar isso para meus clientes, que é atenção, que é o cuidado, né, de trabalhar ali com honestidade, de dar um retorno. Tem uma questão no meu serviço que eu sempre gosto de dar um retorno, eu tiro um dia da semana. Vamos supor, toda terça-feira eu gosto de dar um retorno, porque o judiciário, ele é moroso. E a pessoa que está presa, ela quer um retorno. Então, sempre falo com os familiares, olha, hoje não teve retorno processual, ou sempre marco uma consulta periódica com o meu cliente, aí até o presídio fala para ele, olha, não teve nenhum retorno, mas o que você está precisando? Eu sempre tento fazer isso, porque eu vi que esse é um diferencial na minha advocacia, e isso tem me mudado, isso tem feito com que eu ganhasse mais nome, e, né, se posicionado cada vez melhor. Mas o desafio hoje que eu vejo é só essa questão de gênero, de raça, que é uma coisa que ainda a gente vai desconstruindo. Né? Vai enfrentar e desconstruir, né? Sim. É bom se você falar essa questão, porque eu, assim, por ser um homem preto e advogado, independente se eu tiver dinheiro no bolso, a roupa que eu vestir, a cor da minha pele, ela chega primeiro. Né? Exatamente. Né? Não tem jeito. Sim. E quem dera fosse um mimimi, né? Quem que eu dera. pudesse deixar em casa e encarasse o mundo com uma realidade totalmente diferente. Mas é a realidade do mundo. Sim. E é bom, e por isso que é bom a gente falar da coragem, porque o advogado é um atributo, uma característica do advogado, a coragem. Sim. Não tem como a gente vestir um paletó, vestir um blazer e não vestir também a coragem. Sim. Ainda mais o advogado criminal, onde às vezes ele é cerceado até da fala. Até da fala. Né? Você tem que pedir, preservar seu direito, exigir que seja preservado seu direito. E aí eu vejo também, compartilhando a sua experiência, da credibilidade. Sim. Dependendo da empresa, se você for trabalhar para uma empresa, que é a minha área onde eu atuo, a credibilidade, ela é muito difícil você passar uma credibilidade assim,
de Sim. forma imediata. Você Sim. tem que estar sempre afirmando, Uhum. trazendo resultado. Sim. Não só trazendo o resultado, você tem que mostrar o resultado. Sim. E mesmo assim, não é segurança de que a outra parte vai te dar a credibilidade devida. Sim. É por isso que eu decidi, desde o início da minha advocacia. E isso que você está falando é muito importante, porque faz parte da minha vida também. O boca a boca ainda é a melhor estratégia para o advogado, Sim. que não tem um nome, Sim. né, que não tem um cartão de visita, que é o Sim. nome dele, é o boca a boca. Muito importante, outra coisa que você falou, a área de onde você veio. Os meus clientes são todos, a maioria dos meus clientes, é 90%, 80%. Hoje está diminuindo um pouco, porque eu estou conseguindo chegar em mais lugares. Sim. Mas 80% dos meus clientes, inicialmente foram os meus amigos, amigos dos meus amigos, vizinhos, conhecidos, de onde eu frequento, e aí você vai criando um ciclo. Você vai, né, telha de aranha. Você vai alcançando outros lugares. Agora eu estou indo para outros lugares. Por quê? Sim. Porque um amigo indicou um amigo, que esse amigo hoje já é um empresário, exatamente. que tem um outro amigo empresário, aí você consegue romper a bolha. Sim. Mas é isso. O que eu percebi muito na advocacia? Eu acredito que seja não só a sua coragem de chegar, de entregar a verdade para o seu cliente, que é muito importante. Sim. Porque no fim das contas, o que o cliente quer, né, a outra pessoa que está... É uma pessoa. Ela Sim. quer um esclarecimento, ela quer um olho no olho. Se olhar para ela e falar assim, não, estou olhando o seu caso, a sua situação é essa. E o que está faltando é humanizar mesmo as relações. Quanto menos humano a gente for, mais distante de um mundo melhor, mais justo, com mais equidade, igualdade, entendeu? Sim. Isso inclui a vida pessoal e a vida profissional. Sim. E o desafio mesmo do advogado, principalmente o advogado preto, é a credibilidade. Mas a gente vai rompendo, né? Sim. Eu acredito, quanto tempo você trabalha para o seu escritório, assim, por conta própria? 3 anos. 3 anos. 3 anos. Pois é um desafio. Sim. Porque a advocacia, ainda assim, é um empreendedorismo. Você tem que fazer marketing, Sim. você tem que fazer captação, Sim. Fidelizar o cliente na tratativa. Tem toda uma estrutura de uma empresa. Sim, entendeu? Fora a questão técnica, né? Sim, e uma coisa interessante que você falou da humanização, assim, muita gente se vê falar humanização, mas na prática é o que mais falta isso. E quando você faz o mínimo pro seu cliente, que é informar, as pessoas ficam tão agradecidas que você vê que nem o mínimo está sendo feito. Então, assim, quando as pessoas vêm para mim e falam, nossa, eu queria tanto advogar, mas o mercado tá saturado, eu falo, tá saturado no nível quantitativo. Tem muita gente fazendo muita coisa, mas qualitativo não tá. Porque, assim, se você for a fundo e ver, muitas pessoas já me perguntaram, Amora, qual que é a melhor área do criminal? Eu falei, não sei, qual que é a área que você se dá bem? Porque, assim, se você veio pelo dinheiro, eu te informo, você tem que ter estômago, porque a advocacia criminal, você tem que ter estômago. Ela vai te exigir. Exatamente, é estômago para você dar uma notícia para a mãe de um preso, olha, o seu filho hoje passou mal, olha, o seu filho passou mal e não teve atendimento, não foi levado para um pronto-socorro, olha, o seu filho hoje comeu comida azeda, olha, o alvará foi expedido, mas até agora não teve cumprimento, né? Olha, o seu filho está sendo torturado dentro de uma sala, de uma delegacia para falar um depoimento X. Então, assim, você tem que ter estômago. E, assim, as pessoas que entram nessa por dinheiro, elas fazem coisas absurdas, porque elas não preocupam com a qualidade do processo, né, penal. E a gente necessita dessa qualidade, porque, como eu te falei anteriormente, não é número, são pessoas, não um recorte. O ser humano tá ali, o recorte. Ele é, né, ele é um ser humano na sua totalidade, igual eu te falei. A gente estava conversando anteriormente. Tem vezes que eu vou fazer atendimento no presídio, eu não consigo sair de lá como advogada. Eu saio de lá como uma psicóloga. Eu sou psicóloga, eu não sou psicóloga. E é por isso que é importante a nossa intermediação, para a gente pegar um cliente e indicar ele para um psicólogo. Eu sempre tento fazer esse trabalho interdisciplinar com outros profissionais, porque tem cliente que exige tanto da gente, e eu sei que ele tem hora que ele não tá no papel dele de cliente, ele tá no papel de pessoa e quer desabafar, só que os papéis mudam, porque as pessoas estão mudando a todo momento ali. Uma hora ela é emoção, uma hora ela é cliente, outra hora ela tá com ansiedade, outra hora ela tá com falta da família, aí você tem que ser assistente social, tem que ser psicóloga, tem que ser advogada, porque o ser humano, ele não é só um cliente criminal. Ele não está limitado ali ao número do processo, o que vai acontecer? Ele sente falta da família, a visita que não aconteceu, o filho que ele não está vendo. Então, assim, há vários transtornos, né? Então,
tem que ter estômago, porque a gente tem que entender que o ser humano vai precisar de outro ser humano. E às vezes não é só o advogado, é outro ser humano. Você tem que entender que você está ali também como ser humano. E essa parte, meu amigo, quase ninguém gosta. Né? E aí deixa muitas pessoas no presídio. E essa é a maior queixa do meu serviço. Que as pessoas falam, o advogado veio aqui e nunca mais voltou. Porque as pessoas estão preocupadas só no dinheiro. Mas fazer essa assistência, elas não querem fazer. E a advocacia criminal demanda. A pessoa tá ali no pior estado dela. Porque, assim, uma pessoa que ela é encarcerada, ela deixa de ser sujeito tanto para a sociedade quanto para o Estado. Então, ela tá no seu maior nível de vulnerabilidade. E quem tá ali que consegue fazer essas pontes com a família, com o presídio, com o judiciário, é o advogado. Por isso que a gente tem uma função social muito grande. E tem pessoas que não têm essa responsabilidade quando vai advogar. Que ela esquece que aquele sujeito ali é um sujeito totalmente de vulnerabilidade. Então é muito complicado. É bom você trazer esse contexto da sua atuação, né? Desde o início do acionamento que o cliente te procura no seu escritório, porque essa tratativa humana é o que a sociedade precisa. Sim. Né? Se for para ser uma tratativa fria, tem inteligência artificial para isso. Exatamente. Né? Sim. Você contrata uma inteligência artificial, é claro que na sua função ela é impossível no momento, Sim. né? Mas a gente ainda precisa humanizar as relações. Sim. Inclusive, essa é uma proposta do meu escritório, desse ano para cá, do final do ano para cá, é trazer um lado antroposófico mesmo, sabe? Ver o ser humano no contexto todo. Sim. Como um ser espiritual, um ser carnal, um ser que tem emoções, que tem sentimentos. E naquele contexto, entender qual que é a essência do que aquele ser tá me exigindo. Sim. Eu trouxe uma demanda, eu tenho o recurso técnico para poder amparar ou não, né? Porque a gente tem que saber se é ou não, se tem a ver com a proposta do meu escritório ou não. Exatamente. Até para a gente assumir uma coisa que a gente dá conta e ter a honestidade, né? Sim. A sinceridade, a humanidade, falar, não, essa demanda não é uma demanda que eu consigo assumir. É o que falta. Assumir. Às vezes pega a demanda, não dá conta, fica ali e o cliente é angustiado, porque ainda mais quando está atrelado à liberdade da pessoa, né? Sim. Você falou um pouquinho da sua trajetória na advocacia, a forma que você atua, né, de maneira efetiva. Fala um pouquinho, que eu vejo você com a sua imagem muito forte na internet. Te perguntei ali fora, qual que é o que te fez mudar assim e ter esse olhar mais presente assim com a sua imagem? Porque você já falou, né, que isso faz você chegar em outros lugares. Mas teve uma mudança da imagem, assim, da persona mesmo, assim, de se posicionar, de estar nos presídios, a forma de falar, a forma de se vestir. Eu acredito que é a prática. De fato, a prática a gente tem tato para tudo. Principalmente para a gente aprimorar. Porque a gente tem que fazer no nosso escritório uma ferramenta de trabalho. E nessa ferramenta de trabalho inclui a nossa imagem pessoal, a nossa oratória. A todo momento a gente está testando as nossas ferramentas que somos nós. Advogado, você na pessoa de advogado, eu na pessoa de advogado, como instrumento de trabalho. Então, eu entendi que a imagem pessoal conta, né? Então, por essa razão de ser uma mulher negra, que estou na pirâmide, no último, né, lugar do topo, eu pensei, eu preciso mostrar uma imagem mais forte. Nessa que eu chego, que as pessoas não precisam saber, será que ela é advogada ou será que não? E isso é para qualquer área. A imagem pessoal, ela conta muito. Tem um estudo que fala que mais de 80% da sua imagem, ela comunica antes de você verbalizar qualquer coisa. Então, assim, o seu posicionamento, o seu tom de voz, a forma que você olha, a forma como você se veste, a segurança que você fala. Porque, assim, imagina se eu tô aqui falando baixo e tudo. Eu não vou transmitir confiança. Mas isso também tem uma questão da prática. A prática vai te testar. Vai te colocar em situações que você vai falar, hoje eu preciso de mudar. Eu preciso de mudar isso. Então, por isso que eu falo que nós somos a nossa própria ferramenta de trabalho, porque a todo momento a gente está testando o que é bom e o que não é. Então, eu percebi que mudar a minha postura no sentido de andar, de como falar, de como perguntar, de como ouvir, de como me posicionar, até o que eu vou me posicionar ou não, até o que é bom, o que é relevante a ser falado ou não, para as pessoas também entender que respeito se impõe no posicionamento, né? A forma de se vestir, o tom de voz, eu acredito que isso e eu acho que tem algumas atribuições
pessoais minhas já, como o tom de voz, essa vontade de falar em público, são coisas já, vou natural, dizer que é né? natural isso, natural, então eu já vi que isso já são coisas boas, eu só coloquei no combo, né, e que vem dado certo, então acredito que uma coisa que eu falo, você, para passar confiança, você tem que mostrar confiança, então, algumas pessoas não te conhecem. Imagina uma pessoa que vai contratar o seu serviço. Ah, não, vou lá no Ariel. Ela não te conhece. Como que ela vai saber que você é competente? Ela vai te julgar a sua competência no todo. Ela vai olhar seu tênis, até tudo seu. E o cliente criminal, ele tem esse faro. Porque quando eu vou no presídio, o que as pessoas olham? Eles olham até minha corrente, meu brinco. Assim, você pode até achar que não, mas eles estão ali te olhando por quê? Porque o cliente criminal, ele pensa, se aquela advogada, ela se veste bem, ela cuida do mínimo detalhe, ela tem dinheiro. Se ela tem dinheiro, ela tem cliente. Se ela tem cliente, ela é boa. Então, assim, você vai... diz muito, né? Diz muita coisa. Por trás disso aqui que você tá vestido, você tá falando que você é competente, que você tem muito cliente, que se você tem muito cliente, você tem sucesso, você tem bons resultados. Então, é uma coisa, assim, que... não ensina na faculdade, a prática é uma nova faculdade, onde que você vai vendo o que é bom, o que não é bom, e vai entrando no mercado, é a regra do jogo, né? É a regra do jogo. É bom a gente falar da imagem, porque qualquer lugar, né? Isso em qualquer lugar. Isso, a importância da imagem, porque ela chega primeiro que a gente. Sim. Você falou, foi muito pertinente isso. Antes de verbalizar, Sim. a sua imagem ela já chegou. Sim. E o que a sua imagem transmite? Às vezes você tem uma capacidade intelectual, técnica muito grande, mas a sua imagem não condiz. Ela não te vende. E uma coisa que eu aprendi fazendo essas leituras também, a gente tem que se vender o tempo todo. O tempo todo. A gente se vende o tempo todo. É através da nossa imagem, da forma que a gente comunica. Às vezes, quando você nem quer vender pela imagem, você já está vendendo. Você já está vendendo, Ainda mais o advogado, né? Eu tô na rede social através do podcast, estou através agora de um outro processo, que são as palestras, a advocacia em si. Sim. Então, a forma que eu me visto, a forma que eu tô parado, às vezes, só mexendo no celular, isso diz muito como eu sou e quem eu sou. Sim, né? exatamente. Por exemplo, minha mãe fala muito disso, do sapato. Primeira coisa que a pessoa olha é pro sapato do advogado. Sim. Entendeu? A meia. Uma coisa, outro dia eu tava usando um sapato sem uma meia social. A produção até comentou aqui comigo, pô, isso não faz sentido isso. Então, assim, se as pessoas que estão próximas comentam, quem tá longe, além de comentar, já tirou uma conclusão. Exatamente. Entendeu? E, assim, o que eu sempre falo, eu vou me vestir bem, primeiro pra mim, porque eu acho que eu tenho que ter respeito comigo mesma, pela minha profissão, como eu disse, se o serviço me materializa, eu tenho que ficar alinhada comigo. Segundo, eu não visto para um público, porque eu já vi advogado falando, mas eu vou vestir bem para ir no presídio. Cara, os meus clientes têm o melhor de mim. Exatamente. E assim, você nunca sabe se hoje você se desmerece, quando eu falo desmerece, essa pessoa que não preocupa com a imagem. Hoje você desmerece, vou no presídio, só vou atender. Mas pode acontecer um caso que alguém te liga, você vai numa delegacia e atender uma pessoa de grande potencial. E aí você vai estar mal arrumado. Então você tem que se preparar para o cliente que tem potencial ou que não tem potencial. Você tem que estar preparado, porque a pior coisa é você está de um jeito e alguém te liga para te atender alguém, uma pessoa de grande potencial, e você fica desconfortável porque você não está vestida adequada para atender aquela pessoa. Então eu não quero que isso aconteça para mim, eu quero estar a todo momento preparada. Então eu saio de casa, mesmo que é para uma audiência, seja uma audiência de juizado especial criminal, seja uma audiência de tráfico ou um júri, eu vou alinhada porque ali no percurso pode ocorrer coisa que alguém pode precisar do meu serviço. Eu quero estar bem recepcionada ali para trabalhar. Então eu penso dessa forma. Você está sempre preparado para o trabalho. Exatamente. É essa postura madura, né? Que eu acho que a gente tem que desenvolver, né? Isso não é ensinado na faculdade. Não é. Se a gente não buscar essas informações, a gente fica numa bolha também, achando que é só desenvolver o intelectual e se vestir bem e ter uma imagem bem, assim, mais confiante, mais alinhada com você, te traz autoconfiança, a sua estima fica diferente. E isso, consequentemente, vai interferir na forma que você fala, que você se posiciona, que você observa todo o contexto e a forma que o outro te vê, te lê. Sim, né? E quando você falou comigo, nossa, tem uma imagem forte, eu falei que eu não consigo, de fato, eu não consigo
ter a dimensão de como que as pessoas me veem. Queria. Eu não consigo entender até como eu atinjo. E às vezes, quando um dia eu fui no shopping, tinha uma conhecida, falou assim, nossa, eu vi você lá, tava todo bonitona, todo mundo gostou de você. Às vezes a gente, é uma coisa que você vai tanto criando, assim, esse hábito, essa rotina, que de fato, você vai aspirando confiança, é uma coisa que vai, é aquela coisa, né? Finge até ser. Até indiretamente você tá sendo e você não sabe. Igual quando você falou, nossa, seu perfil é forte. Eu fico feliz porque eu não consigo ter essa dimensão de saber até que ponto eu tô lá fazendo. Se tá alcançando, eu tô feliz. Mas assim, a gente tem que, né, fazer e colocar as coisas assim, da melhor maneira possível, porque eu vejo assim, tem muitas pessoas que não são tão boas e estão ganhando dinheiro porque elas estão seguindo a regra do jogo. No sentido de colocando a cara para bater, se vestindo bem, fazendo acontecer, enquanto eu já vi muitas pessoas muito boas, talentosas, estão com a porta trancada. Então, assim, o mercado não é do mais inteligente. É aquele que faz acontecer e entende como que o mercado funciona. É a regra do jogo, né? Exatamente. Entra no jogo, né? Isso. Entra no jogo com ética, né? Porque tem essa questão pejorativa, né? Não sei se o termo é esse, de que entrar no jogo você tá cedendo aos seus valores, mas não. Entrar no jogo tá entendendo a regra do jogo. Exatamente. E jogando o jogo. Exatamente. Eu entendi a regra, vou jogar a regra agora. E é isso é mentalidade. Quando a gente entende o contexto de onde a gente... Qual meio que eu estou vinculado? Eu estou vinculado à advocacia, à ordem dos advogados, né? E como que funciona o jogo ali? Como que eles conseguem clientes? Sim. Por que um escritório ele tá 30, 20, 10, 15 anos no mercado? O que ele tem? Quais são os fatores que levam esse escritório a estar ainda na ativa? Exato. Então é você ir pegando, entendendo ali, se posicionando, vendo que realmente... Porque não adianta eu vestir uma roupa, ou ter um corte de cabelo, ou ter uma postura que ainda não é interna. Ela começa lá de dentro para depois externalizar. Exato. E aí você vai entendendo tudo, vai entendendo todo o contexto que você está vinculado para você entregar para o mercado um ser humano mais seguro. E o advogado tem que ter segurança. Né? Tem que ter segurança no olhar, no falar, na forma que se veste, estar confortável do jeito que se veste. Né? Ele tem que ter essa segurança e esse conforto de estar... tranquilo do jeito que ele está ali se posicionando. Exato. A gente está chegando aqui pro final do podcast. Eu tinha... Muita coisa. Muita coisa. Acabou que a gente vai para um caminho que realmente é do programa, sabe? Eu até faço um roteiro. Falo com a produção que até faço um roteiro, mas basicamente eu não sigo, entendeu? Porque porque o ser humano é isso. Você vai me contar algumas coisas, a conversa ela tem um caminho dela, natural. É muito bom você falar da sua imagem, da forma que seu escritório se mantém hoje. Tem muita gente escutando a gente. Inclusive serve para mim como advogado. Nós temos o mesmo tempo de advocacia, basicamente. Os desafios de como ingressar no mercado de trabalho. Eu queria que você falasse de maneira sucinta. Quais foram os primeiros desafios que você enfrentou ali no início da carreira? Depois que você tirou a sua OAB, que você foi para o mercado de forma totalmente solo, né? Você tinha o seu sócio e aí você encerrou a sociedade e foi seguir a sua trajetória ali. O que você enfrentou de desafio nesse momento? Na verdade, com o meu sócio, né, eu já tinha uma cartela de cliente, né? Mas no início, eu acho que a pouca quantidade de cliente, a cartela de cliente, né? E precificar. Eu acho que a gente entra no mercado assim, tão novo e é tão inseguro com tudo. Eu pensava, será que eu vou colocar esse preço? Será que as pessoas vão querer fechar comigo? Mas é por quê? Porque eu não sabia o valor do meu trabalho. Então, eu acho que a maior insegurança do começo mesmo foi precificar, porque eu tinha insegurança também. Eu estava bem no início ali de advogar, de não dar conta, enfim, né? E de fazer algo errado. Então, eu acho que é isso, a precificar e com poucos clientes. Eu acho que o início eu acho que é igual para todos. Desafio, né? Para quem não tem nome, quem não tem padrinho, que começou do zero, eu acho que o início é ter clientes e já fiz muitas coisas abaixo do preço da tabela com medo de cliente, até entender o meu valor. Eu acho que foi o período mais assim
ruim, mas eu acho que é o começo de todo mundo. Isso é para qualquer negócio, né? Sim. É você entender seu valor e ter segurança para cobrar o seu valor. E eu aprendi que eu só poderia melhorar, precificar mais a partir do momento que eu, né, aumentasse o meu valor, eu tinha que aumentar o meu valor como profissional para aumentar o meu preço. E quando eu aumentei o meu valor como profissional, estudando, especializando cada vez mais, eu aumentei o valor, comecei a ter mais segurança. Aí você tem segurança em tudo, para atuar, para precificar, enfim, para fazer uma imagem melhor. Então, acho que foi isso. É importante a gente investir na gente, né? Se a gente quer aumentar os nossos honorários, né? O nosso produto, aumentar o valor do nosso produto, a gente tem que investir nele. Sim. No nosso caso, em especial, o nosso produto é humano, é intelectual. Exatamente. Tem que investir em cursos de capacitação, pós, fazer especialização, para a gente poder estar bem seguro naquilo que a gente faz. E o advogado, dificilmente você encontra um advogado generalista que é um bom advogado, né? Exatamente. Normalmente o bom advogado, ele trabalha com 2, 3 coisas ali. E aí ele vai no caminho dele. E as parcerias que a gente faz, né? Exatamente. Né? As estratégias do jogo, né? A estratégia do jogo. Ô, Amara, chegamos aqui no final do podcast. Foi uma alegria te receber aqui. Eu fico Foi feliz. uma alegria, um prazer. Você falou uma coisa e eu tenho estudado muito sobre talento, sabe? Sim. Eu queria entregar um pouquinho aqui sobre talento. Porque o talento é aquela habilidade que nós temos natural. É o que te diferencia de qualquer outra pessoa. Não é sua digital, não é a mesma que a minha. Sim. Então, assim, talento é aquilo que você nasceu, habilidade natural. Então, cada um tem seu talento nesse mundo. Sim. Eu tenho o meu, você tem o meu, Marcelo ali na produção tem um talento dele, Mariana também que tem um talento. Então, assim, o que diferencia a gente do outro é aquilo que a gente tem de habilidade natural. E é com esse talento, essa habilidade natural, que nós temos que escolher a profissão. Sim. Porque se a gente escolher uma profissão que está longe desse talento, em curto tempo você vai se sentir uma pessoa frustrada, já não vai ter mais perspectiva de dar continuidade. Sim. Então a gente cresce em um mundo onde fala onde dá dinheiro. Sim. Eu vou aonde está dando dinheiro. Mas se o dinheiro, essa área que você procurar, não estiver alinhada com o seu talento, dificilmente você vai conseguir ter felicidade e sucesso. Eu li um livro do Jacob Petri que chama O Óbvio que Ignoramos. Inclusive é uma sugestão, viu? Sim. Ele fala ele usa uma referência, ele fala como se, o talento é como se fosse uma rede de Wi-Fi. Eu amo a comunicação, eu nasci para fazer o que eu faço. Seja aqui no podcast, seja nas palestras, seja na advocacia. Sim. Eu nasci para fazer isso. Se eu for trabalhar com uma coisa, eu vou mexer com computador. Eu já saí do meu talento. Mas está dando dinheiro. Tudo bem, eu vou ficar ali um tempo, mas automaticamente vai passar um período mais longo, eu vou me sentir frustrado, desanimado. E aí nesse livro ele usa a referência de uma rede de Wi-Fi. Sim. Quanto mais longe do Wi-Fi, menos sinal a gente tem. Oh, que legal. Menos sinal a gente tem. Gostei. Entendeu? Um exemplo, eu amo comunicar. Estou na advocacia, eu comunico. Mas não comunico como se eu estivesse no podcast ou dando uma palestra. Mas ainda assim comunico. Então ainda estou na frequência do meu Wi-Fi. Sim. Não estou distante. Sim. Agora, se eu busco uma atividade, um exemplo, vou viver do podcast. Inclusive, patrocinadores, sigam o nosso canal. Nós estamos precisando aí, de pessoas que queiram aí divulgar o seu conteúdo, fortalecer a nossa marca aqui, que é o Mesmo Cabral. Sim. Quiser colaborar com o canal, compartilhe com os amigos. A gente precisa desse incentivo aí para a gente poder continuar divulgando conteúdo assim de qualidade. Então, se eu estou aqui de forma integral, isso é minha fonte de renda, mais próximo da minha rede de Wi-Fi, de talento, eu vou estar. Então, consequentemente, eu vou ser um ser humano que vai vibrar mais com o mundo. E um ser humano satisfeito com o que ele é e com o que ele vive, tem um mundo melhor. E ele executa tudo melhor. Executa melhor. Vou receber bem os meus convidados, né? Vou vir com alegria, vou usar minha melhor camisa, vou comprar uma camisa pra vir. Sim, você entende? Vou pôr um cheirinho. Vocês estão aí de casa, não estão sentindo o cheiro? O estúdio tem até cheiro. Tem. Não é? Então, assim, é com carinho que a gente faz, porque está alinhado e atrelado ao nosso talento. Sim. E eu percebi que esse é o seu talento. Sim. A sua vontade de fazer diferente na sua vida, de trazer igualdade, de trazer igualdade onde você via desigualdade. Sim. De acreditar em cada ser humano. Porque quando você vai numa delegacia, você vai num presídio, é porque você acredita no ser humano. Exatamente. Mesmo que esse ser humano, em algum momento, ele errou, você acredita na recuperação dele. Sim. Isso é um trabalho divino. Sim. Entendeu? Isso que o mundo precisa de seres humanos assim. Então, eu queria convidar as pessoas a
olhar para dentro nesse sentido de ver qual é o Sim. talento delas, o que elas têm para o mundo, entregar para o mundo diferente. E finalizando, eu gostaria, eu sei que é uma pessoa vive de uma vida com muitas experiências, deixasse uma mensagem para a pessoa que vai escutar, o jovem periférico ou não, uma mensagem que você acredita assim que tem a ver com você e que tem a ver para um mundo melhor, que vai colaborar para que o mundo seja um mundo melhor. O que você poderia entregar assim para a gente? Não poderia de deixar de falar disso, da humanização. Eu acredito que nós estamos precisando mais de humanização, de olhar com o outro com um olhar mais piedoso, né? Com olhar com o outro com um olhar mais abrangente mesmo do ser humano em toda a sua totalidade. Nós estamos precisando também de pessoas mais tolerantes. Tolerante a qualquer tipo de diferença, tolerante a qualquer tipo de coisa. E para os jovens, tanto os negros, periféricos, os que não são também, eu vejo muito, né, as pessoas querendo sucesso. A vida pode ser bela, mas a vida também pode ser dura. Então faça suas escolhas, né, dentro daquilo que o Ariel Cabral falou, né, dentro do seu talento. Busque informação, busque saber quem você é para saber qual espaço que você quer ocupar no mundo. E dentro disso, tem espaço para todo mundo fazer sucesso. Mas a vida, ela pode ser bela dentro daquilo que a gente escolher, desenvolvendo a habilidade técnica, desenvolvendo a habilidade pessoal, desenvolvendo empatia no mundo, a gente consegue ser um ser humano de sucesso, né? Porque sucesso está atrelado aos nossos sonhos, não a quantidade de dinheiro que a gente tem. Então, para os jovens, eu falo, acredita no seu sonho, ouve o conselho dos seus avós, da sua mãe, dos seus irmãos. Quando fala para estudar, é de uma forma carinhosa, porque o estudo não é só no sentido de conseguir algo, mas de formar um ser humano melhor. E chega uma idade da vida que a gente vai precisar disso. Então, busque seus sonhos, né? Não deixa de se dispersar por uma onda nova que está vindo, né? Vá atrás do seu sonho e faça tudo o que tem que fazer, mas seja honesto, seja íntegro, tenha lealdade e tenha gratidão por todos aqueles que te ajudaram. É isso, sou muito grata, gostei muito dessa palavra final. Eu acho que falta muito da gente saber do nosso talento. E para a gente saber do nosso talento, a gente precisa demais de autoconhecimento. E a gente vai ter autoconhecimento através de reflexão e estando de pessoas que nos amam para nos falar também os nossos pontos que nós precisamos melhorar, né? E só através das pessoas honestas, leais e sinceras que a gente consegue seguir. E nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive. Então, quando sua mãe te dá um conselho, quando alguém te dá um conselho, cuidado com quem você está andando, que essa pessoa pode te colocar lá em cima, a pessoa mediana pode te deixar medíocre e a pessoa ruim pode te deixar ruim. Se eu tivesse um conselho hoje, né, e que fez muita diferença na minha vida, foi as pessoas que eu andei e o ambiente onde eu estava inserido. É isso. Nossa, que maravilhoso. Você tem filhos? Não. Não? Tem interesse, tem intenção Não. de ter filhos? Não, né? Não. Mas tem sobrinhos, né? Tenho. Deixa uma mensagem para os sobrinhos. Quantos anos seus sobrinhos têm? 11, 15 e uma de 4. 4. Um exemplo, sua sobrinha vai entrar na faculdade. Qual mensagem você deixaria para sua sobrinha quando ela estiver ingressando na faculdade? É o que eu sempre falei. Para eles, né? Para os seus sobrinhos, né? Para os meus sobrinhos é o que eu sempre falei. Exemplo tem em casa, apoio tem em casa, enfim, estude, né? Eu sou o maior exemplo vivo de tudo. E o que eu estou vivendo hoje, vocês podem viver, né? Trilhando o mesmo caminho dentro das suas perspectivas, né? Mas trilhando esse caminho de buscar uma condição de vida melhor, Evelyn, Júnior, né? Vocês sabem do que eu estou falando, fazendo diferente daquilo que seus pais proporcionaram para vocês. E aqui tem todo o apoio do mundo e estou aqui para vocês. É isso, amo vocês, né? Deixa sua rede social aí para as pessoas te encontrarem. Se quiser deixar telefone, rede social. Gente, a minha rede social, vou pedir para quem não me conhece, me siga lá no Instagram, né? É Amara_Stolf. Colocar Amara Stolf, só tem o de Stolf lá. Não, vai estar na descrição do vídeo aqui. Eu vou colocar. E me sigam. Eu gosto muito de falar de advocacia, eu mostro minha realidade, sem juridiquês. Eu gosto de ser mais clara com o público, para todo mundo ter acesso, porque esse palavreado jurídico ele é bem trancado. Então eu tento desmistificar, trazendo uma linguagem muito clara. E também gosto de falar de vários assuntos, como o Cabral falou. Eu amo a comunicação, eu amo comunicar, trazer reflexões, indicar livro, indicar questão de cultura. Enfim, é isso, gente. Me sigam lá e eu sigo de volta.
Maravilha. Que alegria te receber aqui, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada, gente. Prazer meu, aqui, gente. Nossa, que é lindo. Pessoal, ó, encerramos aqui mais um É Mesmo Cabral. Vou fazer um convite novamente para vocês seguirem o É Mesmo Cabral, seguir a Âmara Estofo na rede social, vai estar na descrição do vídeo. E queria convidar vocês também a seguir a Casa do Podcast, que é esse espaço maravilhoso que nos recebe com muita alegria, com muita presteza, disponibilidade, você vai ser super bem atendido. E é um espaço que a gente já sente família aqui, né? O tempo que eu tô aqui, muito bem recebido, com carinho, né? Tem até cheirinho, né? A gente faz questão de colocar cheirinho aqui para trazer essa questão, essa sensação de aconchego. Sim. Então encerramos o programa de hoje. Sigam o É Mesmo Cabral, foi uma alegria aqui gravar com a Âmara e acompanhem os nossos próximos episódios, tá bom? Um beijo a todos e grande abraço.